Paulo Azeredo, quem é o reforço? Qual é o reforço do Galo que chegou a Belo Horizonte? Paulinho, boa tarde. Valeu, Thiago, abraço pra você, boa tarde quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. É o Vitor Hugo, Thiago. Vitor Hugo, zagueiro contratado junto ao Bahia por empréstimo. O Henrique André está acompanhando de perto essa chegada e vai trazer a palavra, a gente vai trazer a palavra dele aqui nesse trabalho do Henrique, lá direto de Confins. Então, justificando a manchete, novidades no Atlético na terça-feira, uma em Confins, tá dito aqui, daqui a pouquinho ele fala no Rádio Esportes, o Vitor Hugo. A outra na Cidade do Galo, viu, Thiago? Na Cidade do Galo, em Vespasiano, onde o super-herói alvinegro Hulk, na reapresentação, ele foi para campo, iniciou o trabalho de transição, fez um trabalho à parte no campo dos demais companheiros, aí passa então a, quem sabe, já ser uma opção para o Cuca para o jogo de sábado. Ainda um trabalho inicial de transição, é a informação que obtivemos agora, apurando junto a algumas fontes do clube, mas o Hulk já em campo já é uma grande notícia. Inclusive, Thiago, quero mandar até um alô aqui, eu conversava antes de entrar no ar aqui com o senhor José Ramos, que é caminhoneiro, ouvinte nosso da Itatiaia, foi sepultar a esposa e estava nos ouvindo agora, pediu um carinho aqui, um abraço, é fã seu, Thiago, aqui também do Rádio Esporte, do Ale Oliveira. Os nossos sentimentos a ele. A dona Elga Hilde foi sepultada agora há pouco por ele mesmo, seu esposo, e ele estava ligado no Rádio Esporte, falou: Paulinho, manda um alô pra mim, o coração tá doendo aqui, mas eu tô sempre ligado em vocês e gosto muito de todos vocês aqui também. Então, um abraço ao senhor aí também, e ele, atleticano que tá esperançoso com a presença do Hulk nesse jogo no sábado, já que hoje, como eu disse, foi a campo e iniciou esse trabalho de transição. Agora, Thiago, pra gente iniciar aqui um bate-papo entre você, o Panzi, o Alê, a informação do Vitor Hugo de chegada, ela daqui a pouquinho a gente traz com detalhes, inclusive com a palavra dele. Agora, tem uma possível saída, Thiago, que começou a bombar desde ontem à noite. Quem? Estamos falando do Daverson, rapaz. Esse nome já foi ventilado em outros clubes. O Vitória, você vai se recordar, há cerca de 2 semanas, comentou-se a respeito da possível chegada dele. E agora, a bola da vez, Thiago, é o Fortaleza, o Leão do Psi. E aí eu vou explicar que esse assunto é um pouco antigo, apurei junto a algumas fontes lá em Fortaleza. O Daverson já esteve na lista do Fortaleza quando era jogador do Cuiabá, mas não deu negócio. O Fortaleza chegou a conversar com o Cuiabá, quando o Galo até o contratou por 4,5 milhões de reais, mas o Daverson iria para compor e acrescentar, qualidade nesse elenco do Fortaleza, porque hoje, de centroavante, só tem o Lucero, que é o titular absoluto, que é o jogador que está lá há algumas temporadas. Só que, por exemplo, ano passado, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu também não sabia e fiquei sabendo hoje. O Lucero, ele não marcou nenhum gol no retorno do Campeonato Brasileiro. Só que não tem opção, não tinha outra coisa para fazer a não ser insistir com o Lucero, até ele marcar algum gol. Isso não aconteceu, como o Fortaleza nas últimas 3 temporadas alcançou a média de 70 partidas, então precisa de um elenco maior, vai disputar Libertadores esse ano, Copa do Brasil, Brasileiro, então o pessoal por lá está dizendo que sim, é real o interesse do Fortaleza em levar o Deivinho neste momento, viu, Thiago? Olha, eu preciso fazer um relato, porque às vezes alguém pode pensar, o Daverson tá infeliz no Atlético. O Daverson, de fato, ele foi meio que escanteado, né? Isso é verdade, o Cuca optou pelo Alisson num determinado momento, né? Agora chegou um centroavante, João Mariano, que é... João Marcelo. Perdão, João Marcelo, que é centroavante, garoto. Mas é garoto, mas é centroavante, né? Sim. Mais opção de centroavante. E ninguém me contou, não. Eu vi essa cena na zona mista sábado. Eu estava ali vendo os mascotes entrarem em campo, e o Atlético estava indo ao aquecimento no gramado, antes do início do jogo, e os jogadores vão passando, e os mascotinhos do Atlético, uns 50, 60 garotinhos, 5, 6, 10 anos no máximo, todos ali colocados, sentados. Os jogadores iam passando, eles iam gritando, a coordenadora do Atlético, até muito educada, não sei o nome, mas vai aqui o elogio, chamando-me, gente, não vai lá, não pode, não vem, vocês não podem passar aqui, os jogadores subindo para o aquecimento. O Rubens deu um tchauzinho ali para o Daverson. O Daverson foi lá na grade, fez questão de cumprimentar um por um dos menininhos, com um sorrisão no rosto, passou a mão na cabeça de um, tirou foto com a maiorzinha que já estava com o celular na mão, e com um sorriso, cara. E com um sorriso que não pode ser possível de alguém infeliz no clube. Não, ele não tá infeliz, não. E aí,
Porque quando o cara não tá jogando, ele tinha tudo para estar infeliz. Ele era super utilizado ano passado. Ele agora tá escanteado. O Cuca utiliza pouco. Menos do que eu acho até que ele mereceria. E aí ele passa numa hora. Mas me marcou muito, me chamou muita atenção aquilo. E aí eu fui saber sobre o ambiente dele no grupo. Aí sim a informação. Super querido. Comissão técnica, os jogadores adoram o Daverson. Então ele poderia estar insatisfeito, Ale Oliveira, pelo seu pouco aproveitamento. Tem até feito gols, né, da maneira que entra. Mas quando sai, o Hulk não tá. Ano passado era óbvio, era direto, Daverson. Agora já não é mais. Não. Mas ele ainda assim me marcou muito essa cena, sabe? Aliás, já mostramos aí alguns jogadores ignorando as crianças. Sempre quando envolve criança me deixa daquele jeito. E aí foi muito legal, sabe? Ele foi lá e atendeu. Os meninos do América que estavam lá esperando também, foi lá, cumprimentou os meninos todos. Muito legal do Daverson. Não, ele tem um carisma, né? Que é impressionante. E outra, ele deu ao Atlético no ano passado momentos importantes, né? Aquele jogo contra o Fluminense que ele entra no lugar do Bernard, o jogo contra o River, a partida de ida, que ele foi muito bem, pra mim a melhor partida da vida do Daverson. Só que tem uma coisa, Tiagão, no caso do Atlético, que é o custo-benefício. O Daverson custa caro mensalmente. E hoje, para te ser bem sincero, se o Cuca tiver todo mundo à disposição, o Daverson deve ser a quarta opção de centroavante. Deve ser a quarta opção. Primeiro é o Hulk, evidentemente. Segundo, ele já deu a dica que é o Rony, né? Colocando alguém pelo lado do campo, que pode ser o Rubens, por exemplo, mas quando ele tiver todo mundo à disposição, ele pode colocar o Coelho e o Júnior Santos. A terceira opção deve ser o Júnior Santos, que já fez essa função no Botafogo. E aí que vem o Daverson. Para aquilo que ele ganha por mês, eu não sei se vale a pena para o Atlético. Para o atleta, o contrato dele, né, Paulinho, vence no fim desse ano, Isso. né? No meio do ano, o Atlético já não tem nada mais se ele assinar com alguém. Exatamente. Para o atleta, ele tem a possibilidade de ter nas mãos, com 33 anos, um contrato de 3 anos, com um time que hoje é forte no cenário nacional. Fortaleza, a cada ano que passa, ele vem melhorando, sabe? Libertadores esse ano. Então é um time que está consolidado com contrato. Ele vai ter contrato, ele vai ter o salário garantido até 36 anos. Então, e vai ter muito mais minutos, evidentemente. Sobre isso seria menos, tá, Lê, do que aqui. Se ele for pra lá, a informação que eu tenho, conversei hoje pela manhã, ele teria que abaixar o salário, mas teria um contrato de 3 anos. O salário dele é alto. Nós estamos discutindo entre o cara ser reserva do Hulk no Atlético e ser reserva do Lucero no Fortaleza. Acho que infelizmente você estava de Jockman. Hoje, eu tô ouvindo que ele é a terceira, quarta opção, mas ele é opção. Quarta opção. Mas tudo bem. Ele é a quarta opção. A segunda é definitivamente que ele não é, porque o Rony tem jogado nessa função. Eu acho que ele coloca o Júnior Santos, se precisar, nessa função. Então ele seria a quarta opção. Você acha que ele está sendo convidado a se retirar, então? É um contrato de 3 anos que ele vai ter tenho uma opinião diferente na sua mesa. Vocês, eu até acho que em relação a contrato de 3 anos, essa eu tô com a Lê. Aí o jogador tem que pesar o que é melhor para a carreira dele. Mas, cara, o Daverson do Atlético, primeiro que eu discordo de você, ele não tá escanteado. O Atlético tem 10 jogos na temporada, o Daverson tem 9. Ele entrou em todos os jogos do Atlético praticamente na temporada com o time profissional. Ele não é titular mais. E outra, eu não acho que ele é a quarta opção. Eu acho que ele é a opção quando o Cuca quiser ter um centroavante. Você precisa ter isso no elenco. Você tem que ter um centroavante de origem. Se o Cuca quiser um jogo ter um centroavante, ele vai ser a primeira opção, como ele foi lá contra o Tocantinópolis. Se o Cuca achar que aqui em Belo Horizonte ele vai precisar de ter um centroavante de origem, ele vai ser a primeira opção. Se durante o jogo ele achar que é necessário ter um centroavante de origem, ele vai ser a segunda opção. Ele vai estar na reserva, ele vai ser chamado. Agora, em termos de qualidade, aí tudo bem. O Rony é melhor que ele, o Hulk é melhor que ele, o Júnior Santos é melhor que ele, o Alisson ali foi escolhido para mim muito mais para ser vendido do que qualquer outra coisa. Então, ele tem uma característica que hoje no elenco chegou o João Marcelo, que eu não conheço. Se o Atlético libera o Daverson, pode ser que na cabeça dos dirigentes o João Marcelo vai ser esse cara. Mas o Daverson, de centroavante, ele é o cara dessa característica hoje no elenco. Por isso que eu acho que ele ainda pode ser aproveitado como tem sido, cara. São 10 jogos na temporada, ele entrou em 9. Mas na cabeça do Cuca, ele não faz... essa segunda opção como centroavante por característica, ele não considera. Ele considera o Rony, ele considera o Júnior Santos e depois o Daverson. Um cara que ganha mais de $500 mil, para você ser usado quando não puder jogar ninguém, eu acho que fica pesado. E acho que também pro Daverson jogar no Fortaleza por 3 anos de contrato, eu acho que é interessante também para ele, não é? O contrato dele acaba agora, né? Dezembro. Eu confesso que eu conheço pouco do João Marcelo.
Mas, por exemplo, se o Daverson vai pro Fortaleza, alguém tem dúvida que o João Marcelo vai ter mais chance? Se você trouxe é porque você acredita Se ele é um centroavante, ele teria mais chance. Eu não liberaria o Deivinho, tá bom? Deivinho da piscadinha. Gosto do Deivinho, tem que ficar aí, acho que a cara do Galo com o Rádio Esportes pra finalmente revelar quem é o reforço do Galo que chegou, Paulo Azeredo. É o Vitor Hugo, zagueiro, trabalho do nosso Henrique André em Confins. Vamos de primeira trazer as primeiras palavras de Vitor Hugo, zagueiro então que chega pra reforçar o Galo na temporada, falando desse retorno, né, Vitor Hugo? A Belo Horizonte agora com a camisa do Atlético. Boa tarde. É verdade. Boa tarde a todos aí. Estou muito feliz de poder voltar aqui para Belo Horizonte. Uma outra fase da minha vida, né? Outra fase da minha carreira, outro momento. Muito feliz e esperançoso. Espero que dê tudo certo nos exames aí, que a gente possa passar nesses exames aí e assinar. Estou muito ansioso para poder vestir logo essa camisa aí e poder dar muita alegria para essa torcida maravilhosa. Vitor, você foi campeão brasileiro com o Cuca em 2016. Nos últimos anos você jogou pouco, né? Poucos jogos. Seu diagnóstico disso, e você espera também retomar uma frequência maior de jogos aqui no Galo? Sim, fomos campeões juntos lá em 2016, lá no Verdão, lá no Palmeiras. E agora espero aqui poder ter tantas alegrias quanto lá ou até mais, né? O Galo merece muitos títulos aí. Eu acho que já estou chegando aí, tá perto de um aí, né? Tem muita chance de se concretizar o título do Mineiro aí desse ano. E eu vou estar na torcida aí esperando que se concretize. E quando eu estiver em campo também, espero dar o meu melhor para a gente poder conquistar mais títulos juntos com o professor aí. Tá aí o Vitor Hugo no trabalho do Henrique André, não vai pro CT hoje, tá, Thiago? Vai fazer os exames, vai pro hotel agora, fazer os exames e depois tá liberado para ser reforço do Galo.